Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Agora a gente vai continuar falando sobre noções de geometria métrica de posição em poliedros, só que agora já a partir de uma visão mais prática, através de exercícios selecionados, certo? Então, primeiro exercício. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. O número de faces desse poliedro é igual a 4, 6, 10, 8 ou 12. Então, o que a gente tem que perceber? Pelo enunciado, a informação mais importante que a gente tem é que o número das arestas vai ser igual ao número de vértices mais 6, certo? Então, substituindo essa informação na relação de Euler, que relaciona o quê? Relaciona os três principais elementos de um poliedro: o número de vértices, o número de faces e o número de arestas. Então, substituindo o número de arestas por V mais 6, a gente chega no quê? Que V mais F é igual a V mais 6 mais 2, certo? Passando o V que está positivo de um lado para o outro, fica V mais F menos V igual a 8. V menos V é zero. O que sobra apenas a informação que a gente quer, que o número de faces vai ser igual a 8 a partir desse problema, certo? Então o primeiro exercício é bem simples, é apenas para a gente utilizar a relação de Euler a partir dos dados fornecidos, certo? Segundo exercício. Até 1985, as formas conhecidas de organização de cadeias carbônicas puras e estáveis eram o diamante e a grafite. Nesse mesmo ano, 3 pesquisadores revelaram ao mundo a terceira forma estável de carbono, além do diamante e da grafite: os fullerenos, substâncias cuja molécula possui átomos de carbono nos vértices de um poliedro denominado de icosaedro truncado. Este poliedro possui 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Pode-se afirmar que o número de vértices de icosaedro truncado é. De início parecia uma questão de química, mas não é. É matemática e principalmente relacionada a poliedros. Qual a informação importante que ele deu? Ele deu a quantidade de faces. Ele falou que ele tem 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, ou seja, 12 faces em formato de pentágono, ou seja, de uma figura plana de 5 lados, e 20 faces hexagonais, ou seja, 20 faces de formato hexagonal, ou seja, de 6 lados, certo? Então ele já forneceu para você o número de faces e indiretamente o número de arestas. Como? A quantidade de faces é muito simples, é só somar 20 mais 12. Eu tenho 20 faces hexagonais e 12 faces pentagonais. Então, 20 mais 12, 32. Ok. Por que ele forneceu também o número de arestas? Porque tem uma relação muito simples que ele te fala o quê? Eu tenho 12 faces de 5 lados. Então, 5 vezes 12 eu tenho um total de lados que essas figuras têm, que é igual a 60. Ao mesmo tempo que ele fala a mesma coisa para 20 faces hexagonais. Ele fala que eu tenho 20 faces de 6 lados. Então, 6 vezes 20 eu tenho 120 lados. Só que tem uma relação muito simples que o dobro das arestas é igual à quantidade de lados das figuras, certo? Por que o dobro? Porque um lado ele pode ser representado de acordo com os pontos. AB vai ser a mesma coisa de BA, só vai mudar a notação. Então, um lado vai ser igual a um outro lado, dependendo da contagem que eu faça, porque estão todos colados, certo? Então, um lado ele pode pertencer a duas figuras diferentes. Por isso que 2 vezes as arestas vai ser igual à quantidade de lados dessas figuras, certo? Então, o que eu faço? 2 vezes A vai ser igual a 12 vezes 5 mais 20 vezes 6. 2A vai ser igual a 6 mais 120. 2A vai ser igual a 180. O 2 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. O número de arestas vai ser igual a 90. Ok, descobri o número de arestas e o número de faces. Mas o que eu quero realmente descobrir? A quantidade de vértices. Qual é a relação que junta todas essas informações? É a relação de Euler, certo? Que é V mais F versus mais faces é igual a arestas mais 2. Então, V mais 32 é igual a 90 mais 2. O 32 está somando, vai para o outro lado subtraindo.
Então a quantidade de vértices vai ser igual a 92 menos 32, resultando que a quantidade de vértices é igual a 60, certo? Então o que eu precisei nesse exercício? Pensar nessa coisa dos lados em relação às figuras e como elas se posicionam nesse poliedro a partir da primeira relação que a gente viu, que 2 vezes A vai ser igual à quantidade de lados dessas figuras, certo? E posteriormente a gente usa a relação de Euler, que vai simplificar e relacionar esses 3 elementos: vértices, faces e arestas. Vamos continuar. Um poliedro convexo tem 15 faces. De 2 dos seus vértices partem 5 arestas. De 4 outros partem 4 arestas. E dos restantes partem 3 arestas. O número de arestas do poliedro é 75, 53, 31, 45 ou 25. O que a gente tem pelo enunciado? A gente tem duas informações em relação aos vértices e em relação às arestas. Em relação aos vértices, ele fala assim: de 2 vértices partem 5 arestas, de 4 vértices partem 4 arestas, e dos restantes partem 3 arestas. Então a gente tem que a quantidade de vértices vai ser o quê? 2 vértices mais 4 vértices mais x vértices, que são os vértices restantes que ele jogou no enunciado, certo? Então V vai ser igual a 6 mais x, sendo que x é a quantidade de vértices restantes, a qual partem 3 arestas deles, certo? E essas informações vão resultar nas arestas. Por quê? A mesma relação que eu fiz anterior com faces, eu posso fazer para vértices. Sabendo de quantas arestas partem de um vértice e sabendo que uma aresta pode ser contada 2 vezes, então eu tenho que 2 vezes A vai ser igual à quantidade total de arestas que eu tenho a partir desse enunciado, certo? Porque ele apenas te diz nesse enunciado que de um vértice parte 3 arestas, da outra parte 4. Então, uma aresta que sai de um vértice que parte 4 e uma aresta que sai de um vértice que parte 3 pode ser a mesma aresta contada 2 vezes. Por isso, 2 vezes A. Então, substituindo as informações que eu tenho, eu sei que 2 vezes A vai ser igual a 2 vezes 5, mais 4 vezes 4, mais 3 vezes x. Então, 2A vai ser igual a 10 mais 16 mais 3x. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, que chega numa equação bem simples em relação ao número de arestas, a qual o número de arestas é igual a 26 mais 3x sobre 2. Tendo uma relação em função do x, tanto em relação aos vértices quanto em relação às arestas, eu posso utilizar a nossa relação de Euler. Por quê? Porque a face tem o quanto vale. O V e o A estão em relação do x. Então a única incógnita, após o momento que você substituir pelos valores que a gente obteve, a única incógnita que vai ter vai ser o próprio x. Então automaticamente, quando eu substituir todas essas informações, automaticamente eu calculo x, que é o número de vértices a qual partem 3 arestas deles, certo? Então, relação de Euler, vértices mais face é igual a arestas mais 2. Substituindo, 6 mais x mais 15 é igual a 26 mais 3x sobre 2 mais 2. Fazendo as contas, temos que 2x menos 3x é igual a 30 menos 42. Obtendo-se que x é igual a 12. Ou seja, de 12 vértices partem 3 arestas. Então agora eu posso usar esse valor na relação que eu obtive para o número de arestas, a qual o número de arestas era igual a 26 mais 3x sobre 2. Sabendo que o x vale 12, o número de arestas fica 26 mais 3 vezes 12 dividido por 2. E, consequentemente, 26 mais 16 dividido por 2, 62 dividido por 2, obtendo-se o resultado final de 31 arestas, ou seja, esse poliedro geral tem 31 arestas, certo? Então o que foi importante? Relacionar inicialmente quantos vértices e quantas arestas, para depois
pela relação de Euler, descobrir quantos são esses vértices que eram incógnita até o momento, para depois, finalmente, calcular o número de arestas que a gente tem no total, certo? A soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo vale 720. Sabendo-se que o número de faces vale 2/3 do número de arestas, pode-se dizer que o número de faces vale. Ele te deu duas informações. A primeira informação é em relação à soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. E depois ele te fala que o número de faces vale 2/3 do número de arestas. Então a soma dos ângulos internos de um poliedro, ou seja, a soma dos ângulos internos das figuras que formam os poliedros, é SI, pela fórmula que a gente já sabia, SI é igual a 360 vezes V menos 2. Ou seja, 720 é igual a 360 vezes V menos 2. Passando 360, que está multiplicando para o outro lado dividindo, a gente tem que V menos 2 é igual a 2, certo? Porque 720 dividido por 360 é igual a 2. O que obtém-se passando menos 2 para o outro lado, que o número de vértices desse poliedro é igual a 4. A outra informação pelo enunciado que a gente tem é em relação às faces e às arestas, ou seja, uma relação entre as arestas e as faces. Em que, pelo enunciado, a gente tem que as faces é igual a 2/3 das arestas. Substituindo essa equação, a gente tem que as arestas é igual a 3 sobre 2 faces, certo? Por que isso é importante? Porque no final, o que ele quer que você saiba é em relação às faces. Então a gente tem que deixar todas as minhas configurações em relação às faces. Porque sabendo disso, com a relação de Euler, eu consigo deixar tudo em relação às faces. Assim, no final, eu calculo apenas o número de faces sem ter uma outra incógnita, sendo ela ou os vértices ou as arestas, certo? Então, como eu disse, pela relação de Euler, a gente tem que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Portanto, 4 mais f é igual a 3 sobre 2f mais 2. Fazendo as contas, a gente tem que 3f menos 2f é igual a 8 menos 4. Consequentemente, a gente chega no resultado final, que o número de faces dessa figura é igual a 4. Certo? Por hoje é isso. Muito obrigado, tanto pela parte teórica, quanto pela parte prática, que foi esse vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.